Bom dia, comandantes. Bom dia. E hoje é um dia especial, a gente vai falar com um empresário que ele conseguiu ter uma empresa sem caos, né? E o que é legal de você ter uma empresa sem caos, né? O que é legal de você conseguir montar uma equipe autogerenciável? O que é bacana nisso, né? O bacana é que você pode pensar no crescimento da sua empresa. O bacana é que você pode ter o que eu chamo de 4 liberdades. E quais são as 4 liberdades? Primeira liberdade é liberdade de tempo. Uau, liberdade de tempo. E por que liberdade de tempo é tão importante e talvez a mais importante de todas elas? Porque para mim, tempo, ele é sinônimo de vida. Pensa bem, uma pessoa que fala eu não tenho tempo, ela não tem vida. Tempo é o ativo mais valioso que a gente tem. Tempo é sinônimo de vida, de vida. Tempo é igual vida. Quem tem liberdade de tempo, tem liberdade de vida. E quem quer ter liberdade de tempo? Quem quer ter liberdade de vida? Escreve aqui para mim no chat. Eu quero ter liberdade de tempo, eu quero ter liberdade de vida. Escreve aqui no chat se você realmente quer isso, se você deseja isso do fundo do teu coração. Liberdade de tempo, liberdade de vida. Uma pessoa que tem uma equipe autogerenciável, o empresário, além de acabar com o caos na empresa, ele consegue a outra liberdade, que é a segunda liberdade. E a segunda liberdade é liberdade de dinheiro, cara. Liberdade de dinheiro. E aqui a gente não pode ser hipócrita, né? Quando você monta uma empresa, ou quando você arruma um emprego, ou quando você se dedica para estudar, para... Opa! Virei aqui a tela sem querer. Quando você se dedica para aprender uma habilidade nova, para que você faz isso? Se não for para melhorar a sua condição financeira, para você ter prosperidade, porque o dinheiro acaba trazendo prosperidade. Então, liberdade de dinheiro. A gente não pode ser hipócrita, dinheiro é importante. Tem muitas pessoas que têm crença em relação ao dinheiro, tem pessoas que têm crença que quem tem dinheiro é mal e esse tipo de coisa. Cara, não tem nada a ver. Dinheiro, ele dá liberdade pra gente, inclusive para fazer o bem, tá? Porque a pessoa que não tem liberdade de dinheiro não consegue nem fazer o bem do jeito que poderia, usando os talentos delas da melhor maneira possível. A terceira liberdade é liberdade de propósito, cara. Porque imagina o seguinte, a gente veio pra cá, pra esse mundo, pra quê, afinal de contas, né? Qual que é o propósito da gente trabalhar tanto? Qual que é o propósito da gente passar por aqui, né? Deus carregou a gente de talentos para quê? Por que ele carregou a gente? Todo mundo é talentoso, todo mundo tem um talento, né? Talento é um jeito natural de pensar, agir e sentir. Então todo mundo pensa, todo mundo sente, todo mundo age. Então todo mundo tem talento. Cada um tem um talento diferente, né? E o que é talento para um pode não ser para outro, mas cada um tem um talento, né? Para que Deus deu esses talentos pra gente? Né? Então a gente tem que ter liberdade de propósito, para a gente viver os nossos talentos na maior essência e cumprir nesse mundo o papel que nos cabe, utilizando nossos talentos a serviço da humanidade. E por fim, a quarta liberdade é a liberdade de relacionamento. E o que eu quero dizer com liberdade de relacionamento? É a liberdade que a gente tem de relacionar com as pessoas que nos fazem bem, as pessoas com quem a gente quer, pessoas que pensam igual a gente, pessoas que querem fazer algo grande, que querem ir longe. Então, se você tem uma empresa sem caos, né, se você acaba com o caos, com os incêndios que tem na sua empresa, e tem uma empresa que funciona através de uma equipe autogerenciável, você tem as 4 liberdades. E hoje a gente vai conversar com um empresário especial, tá? Um empresário que a gente se conheceu há pouco tempo, ele fez a última turma do... Tá entrando aqui. E ele é um empresário especial, sabe? Novo, conseguiu muita coisa e é um case de sucesso. Ele vai compartilhar um pouquinho da experiência dele aqui com a gente e com vocês. Meu amigo Douglas, como que você tá? Tudo bom? Fala, comandante. Bom dia, tudo bem? Bom dia. Tudo jóia, Douglas. Seja muito bem-vindo a essa live. Vamos dar bom dia para todos os comandantes que estão aqui. Bom dia, comandantes. Bom dia, comandantes. Muito Bom bom. dia. Ô Douglas, você poderia dizer que hoje você é o comandante do seu negócio e não é comandado por ele? Hoje eu posso falar isso, Marcelo. Depois do Que... EAG, Opa, eu sou o comandante do meu negócio. que legal, cara. Fico muito feliz. Caiu aqui, deixa eu arrumar esse meu tripé aqui. Tá dando um problema. Que legal, cara. Eu fico muito feliz com isso. Douglas, eu te convidei aqui para você dividir um pouquinho sobre sua história, sobre sua experiência, né? E também falar para os comandantes que estão assistindo a gente aqui. Essas lives que eu estou fazendo, ela é um aquecimento para a Semana Empresa Sem Caos, tá? Ela é um aquecimento. Como funciona esse aquecimento? Eu faço live de segunda, terça, quinta e sexta,
e de domingo às 8 horas da noite no YouTube. Então, as lives são feitas aqui no Instagram. Segunda-feira é sempre um conteúdo. Ontem eu falei sobre o CRAD, né? Eu falei sobre resiliência. Eu falei, a gente domínio pessoal, a gente controla o que a gente pensa, a gente não controla os fatos. Aí nas terças-feiras eu sempre entrevisto algum comandante, alguém que conseguiu tirar a empresa do caos e se tornar o comandante da própria empresa. Quarta-feira eu abro a caixa de perguntas e respostas no meu Insta e respondo todas as perguntas que tiverem, porque quando eu fazia a caixa de perguntas e respostas, eu falava, cara, eu não consigo responder isso em 15 segundos. Né? Então eu abro na quarta e respondo na quinta. E na sexta-feira eu faço uma mentoria. Como que é essa mentoria? Igual a gente está fazendo aqui, eu escolho uma pessoa que se inscreveu no meu canal do Telegram, preencheu o formulário, eu escolho uma delas e vou fazer uma mentoria ao vivo aqui de sexta. E domingo é um conteúdo especial no YouTube. Por que é especial? Porque é um conteúdo mais denso, ele tende a demorar mais do que 1 hora, porque o Instagram só dá 1 hora pra gente, tá? Então, o dia de hoje, que é terça-feira, é essa entrevista com alguém que virou comandante do próprio negócio, tá? E então ele é um aquecimento para a Semana Empresa Sem Caos. Quem quiser participar da empresa Semana Sem Caos, é muito simples, é só ir no meu perfil, né? A gente fala o link da bio, mas tem pessoas que não sabem o que é o link da bio, né? Então é só a pessoa ir lá no meu perfil no Instagram, ó, aqui tem o desenho do meu perfil, ali tem a minha foto e desce tem a descrição. Aí ali tem um link, empresa sem caos, empresasemcaos.com.br/inscrição. Então é só a pessoa ir ali e ela pode... Deixa eu tirar aqui os comentários, porque fica melhor aqui se eu desativar os comentários, né? Porque aí a pessoa pode se inscrever. Aí ela vai cair numa página que está inscrição para a Semana Empresa Sem Caos, ela deixa o nome e o e-mail. Quando ela deixar o nome e o e-mail, ela não está inscrita ainda. Então, ela tem que ir para o e-mail dela, tem que pegar o e-mail que ela vai receber da gente, tirar da caixa de spam, colocar ali o e-mail como um e-mail favorito para ela poder receber as nossas comunicações. Dentro desse e-mail tem um link, ela vai clicar nesse link e ela vai cair numa outra página. Na outra página, vai estar falando, ok, você foi inscrito, e eu vou falar assim, a minha maior dificuldade não é ajudar ele a acabar com o caos na empresa dele. A minha maior dificuldade é fazer com que ele receba os meus e-mails, né, e as minhas comunicações, para poder ajudar ele. Então, ele se inscreve também no nosso canal no Telegram. Lá no canal do Telegram, a gente manda áudio todos os dias com conteúdo exclusivo do canal do Telegram e lá tem um formulário para ele preencher e poder participar da Semana da Empresa Sem Causa. Inclusive, semana essa pelo qual você já participou no passado, né? E é muito legal, porque nessa Semana Empresa Sem Causa a gente vai mostrar o GPS, o mapa da rota, para que ele construa uma empresa sem causa e acabe definitivamente, crie uma equipe autogerenciável, né, e conquiste definitivamente as 4 liberdades. Liberdade de tempo, liberdade de dinheiro, liberdade de relacionamento e liberdade de propósito. Tá? E aí a gente está fazendo todo esse aquecimento para isso e hoje a gente trouxe você, para você contar um pouquinho. Né? Então, conta um pouquinho para a gente, para os comandantes que estão assistindo hoje, Douglas, o que você faz? Fala um pouquinho da tua empresa, já faz um jabá, que é um serviço top, que eu acho que todos os empresários precisam do tipo de serviço que você faz. Uhum. Faz um pouquinho o jabá do teu negócio e aí depois você conta para mim rapidinho a tua história, né? Quanto tempo tem tua empresa, quantos funcionários você tem hoje, e aí eu vou fazendo algumas perguntas e a gente vai interagindo. Conta um pouquinho então. Legal. Nós somos um escritório de BPO financeiro, mas o nosso core business principal é fazer a gestão financeira, então fazer a terceirização financeira. Isso, a gente tem que explicar o que é BPO, Douglas, porque você veio do mundo corporativo. No mundo corporativo é cheio das siglas, né? Cheio das siglas e das palavras em inglês, né? Então, quando a gente fala BPO, é Business Process Outsourcing. Então, ele é um processo, é terceirização, é um processo de terceirização de negócios. Né? BPO é uma terceirização de alguma área da tua empresa, do qual você não é core do seu negócio, você terceiriza para quem tem expertise e agilidade, você economiza tempo, dinheiro e você ganha um conhecimento que talvez você não conseguiria encontrar em alguma pessoa esse conhecimento. Né? Então, explica. Aí você tem um BPO de serviços financeiros. Exato. Então, o que a gente percebeu, né, Marcelo? Que a grande maioria das empresas, elas têm muita dificuldade com a gestão financeira e como você bem nos ensina, não adianta a gente confiar, o trabalho do dono é conferir.
Então a Conferir. gente E eu faz o falo duas trabalho. coisas. Desculpa, eu falo duas coisas, né? Tá. No financeiro, a maioria das pessoas tem medo de ser roubado, tem o medo oculto de ser roubado. Então, quando ela monta uma empresa, ela traz uma pessoa de confiança. E aí eu sempre falo, o verbo no financeiro não é confiar, o verbo é conferir. Só que no financeiro não adianta só conferir, você precisa ter uma pessoa competente. Porque uma pessoa incompetente cuidando do teu financeiro, ela produz um estrago maior do que uma pessoa competente que de repente faça alguns desvios. Estou falando para contratar uma pessoa competente que faça desvios? Não, não é nada disso. Mas estou falando que o rombo que uma pessoa que não entende financeiro pode fazer no teu negócio, inclusive muito dono de empresa fala, não, o financeiro eu cuido. E ele não cuida, ele só faz pagamento de conta. O estrago que ele pode fazer na própria empresa é um negócio horrível. Eu sempre falo assim, ó, se você é o pior funcionário na empresa de alguém, você ferra esse alguém. Se você é o pior funcionário na sua própria empresa, você se ferra sozinho. Então não seja o pior funcionário no financeiro da sua empresa e nem coloque uma pessoa para ser o pior funcionário do financeiro da sua empresa. Se não tivesse expertise, contrata um BPO de serviços financeiros, é muito melhor. Pode contar, desculpa eu te interromper. Sem problema. E aí o que a gente percebeu? Que além dessa dificuldade, nós montamos essa estrutura para atender os micro e pequenos empresários, para que nós pudéssemos fazer a gestão financeira deles. Então, e aí quando a gente fala de fazer a gestão financeira, né, ainda existe na cabeça dos empresários, esse cara vai ter acesso ao meu dinheiro, esse cara vai ver minha conta, tem esse paradigma. Né? Então a gente respeita todas as regras de segurança, a gente disponibiliza um RP de gestão para que o cara tenha a informação na ponta da mão dele, ali onde o cara quiser ter essa informação, ele vai ter a informação, ele acompanha todo o processo. Hoje, 100% dos bancos trabalham com dispositivo de segurança, que é o token. Então, a gente gera um acesso para a gente só de consulta e não de aprovação. Então, o controle e a aprovação fica na mão do dono, mas toda a parte de gestão financeira, de fazer os fluxos de caixa, demonstrações financeiras e trazer para nós a responsabilidade do dia a dia, que é também o pagar conta, mas pagar com qualidade, fazendo a gestão, criando prazo, criando os follow-ups, fazendo as classificações corretas e fazendo a integração com a contabilidade, a gente faz aqui na DGS. Então, só assim Legal. a gente já consegue pelo menos 90% do tempo do empresário. Você também faz análises para dar sugestões para o empresário, o que ele fazer para diminuir o ciclo financeiro, para aumentar o fluxo de caixa, para melhorar a performance de lucro, tudo isso você acompanha, com os indicadores de lucro, tudo você mostra para ele. Sim, tudo isso a gente faz porque não adianta só a gente fazer a parte do operacional e não dar para ele ferramentas para ele tomar decisão. Então, inclusive, faz parte aqui do nosso slogan aqui, da nossa cultura da empresa, é que transformamos os seus dados em resultados. Então, legal. A gente ajuda a potencializar isso. Desculpa. Que legal. Quais são os indicadores de lucro que você apresenta para os seus clientes quando eles te contratam? Os indicadores que levam ao lucro e ao caixa. Liquidez seca, você trabalha, giro de estoque, você trabalha, ciclo financeiro, você trabalha tudo isso? Todos eles, inclusive, quando a gente está falando de ciclo financeiro, a gente tem uma ferramenta especializada em ciclo financeiro. Que a gente vai acompanhando ele do momento que ele chegou até pelo menos os próximos 90 dias, quais foram os índices que nós vamos apresentando para ele, quais foram as variações que tiveram nesse ciclo financeiro, e a gente já começa a projetar ele para ele ter uma visão a longo prazo também. O que acontece, né? Às vezes o cara quer ver o resultado muito rápido. E não tem uma fórmula mágica para isso, né? Então a gente vai... Eu sempre falo, deixa eu só fazer um esclarecimento aqui, comandante, eu estou te interrompendo, né? Mas esse bate-bola é legal, porque eu sou apaixonado por isso. Você sabe disso, né? Você me conhece, sou apaixonado por isso. Né? E aí eu sempre falo para as pessoas o seguinte, cara, se você tem uma empresa, você não sabe o que é DRE, não sabe o que é DFC, você não sabe qual é o teu patrimônio líquido e você não sabe qual é o teu ciclo financeiro, você está brincando de ser empresário. Eu sempre falo isso nos meus treinamentos, eu falo isso para os empresários. A maioria dos empresários não tem a menor ideia do que é ciclo financeiro. E isso é realmente um problema. Eu falo, não se constrói riqueza sem gestão financeira. É impossível se construir riqueza numa empresa se não tiver gestão financeira. Se tiver as contas pessoas físicas misturado com conta pessoa jurídica, você não vai construir riqueza nunca. Você nunca vai ter o melhor aproveitamento do seu ativo, né? E eu acho que é um desperdício para quem trabalha tanto. A maioria dos empresários trabalham muito. E aí todo o esforço ser desperdiçado porque o cara não faz essa gestão, né? Às vezes a gente encontra alguns empresários, Marcelo, diz assim, a minha empresa não dá lucro, cara, não tem jeito, já fiz de tudo e não tem jeito. E aí quando a gente às vezes vai ver,
todas as contas pessoais do cara é paga na empresa. A empresa dá lucro, é ele que quebra a empresa. Eu vejo isso direto. O cara fala, empresa, trabalho, não vejo dinheiro. Eu falo, cara, você tira todo o dinheiro da empresa, a empresa é lucrativa e você mata o teu negócio. Normalmente é assim. E para quem está assistindo a gente aí, Douglas, eu só vou pedir o seguinte. Primeiro, é que se você realmente quer aumentar teu lucro, põe o dedo no coração aí e aperta o coração com vontade. E aí ele tem um aviãozinho. Aí eu vou pedir para você pegar esse aviãozinho. Se você conhece alguém, se o dono da tua empresa, se a tua empresa, ou se o teu melhor amigo, os seus amigos, reclamam que trabalham e não vê dinheiro no final das contas, sabe? E encaminha para eles assistirem isso aqui. Encaminha para pelo menos 3 amigos seus empresários, que eu acho que eles precisam ouvir o que a gente vai falar aqui, tá? Então, vamos lá. Aí você tem a empresa, você presta esse serviço. Como que você começou esse negócio, Douglas? Então, na verdade, eu era do mercado corporativo, né? E eu era gerente financeiro de uma grande empresa. E eu percebia que tinha muita coisa que era engessada. Que eu cuidava, lá dentro tinha algumas empresas que estavam abaixo dessas empresas que eu cuidava. Você trabalhou na TV Bandeirantes, não sei se pode falar. Trabalhei, né? claro. No grupo Bandeirantes, né? De repente, depois em royalties para mim. Beleza. E eu era gerente financeiro lá, na verdade, de Media of Home. Que é essas TVzinhas que tem nos ônibus, TV de aeroportos e metrô. E aí, comecei a perceber que a gente tinha muito problema de gestão. Muito problema de gestão no sentido de que muita coisa era engessada e muita coisa não saía do processo dos livros para o que de fato deveria acontecer, né? Que às vezes a gente tem isso. Às vezes a gente vem carregado, cheio de informações, mas não sabe como é que coloca ela em prática para funcionar. E aí eu comecei a fazer como renda extra. Eu comecei a dar consultoria para algumas pessoas, alguns clientes que lá trabalhavam e para alguns funcionários. Isso foi crescendo como renda extra, Chegou uma hora que eu tive que fazer uma opção. Ou eu continuava trabalhando como gerente financeiro das 7 da manhã e não tinha horário para ir embora, e vivia com essa renda extra para viajar, enfim, fazer qualquer coisa, ou de fato enxergava que esse negócio era uma empresa e que eu precisava fazer aquilo que de fato eu não gostava lá. Ô Douglas, acontecia com você de trabalhar das 7 da manhã e aí você ia embora às 8 horas da noite assim, aí o executivo olhava, o chefe ou os pares olhavam para você e falavam, tá desmotivado? Acontecia isso? Marcelo, tá indo embora 8 horas da noite, fala, tá desmotivado? Tá indo embora cedo, tá desmotivado? Engraçado que tinha um segurança lá que trabalhava lá, seu José. Teve um dia que eu entrei 7 horas da manhã e fui embora 2 horas da manhã. E tinha trocado o turno. E aí eu tava indo embora e ele tava lá de novo. Aí ele falou, cara, você já tá agora? Aí eu achei estranho, né? Mas tudo bem, fui embora. No dia seguinte eu tava muito cansado. E aí fui embora 6 horas. E aí ele falou pra mim assim, rapaz, motivação pelo dinheiro não é tudo. E aí eu fui embora com aquilo pra casa. E ele falou, pô, o cara todos os dias trabalhando, eu trabalho todos os dias aqui mais de 12, 15, 16 horas. Num dia que eu tô morto, vou embora, os caras começam a falar que eu tô querendo ganhar mais. Acontecia muito. Complicado. Acontecia muito. Legal. Aí você optou, falou, não, deixa eu montar o meu negócio agora, vai deixar de ser renda extra, vai ser minha principal atividade. E aí, quais foram as dificuldades e os problemas que você encontrou, né, nessa jornada de sair de deixar de ser um executivo de uma grande empresa e empreender no próprio negócio, num pequeno negócio? Uhum. Primeiro grande desafio é que a gente aprende, todo mundo fica falando, os olhos do dono que engorda o gado. E aí, quando a gente chega dentro do negócio, e aí você fala muito isso, né, que a culpa é minha, então eu coloco em quem eu quiser. Aqui não tinha para quem colocar a culpa. E todas as coisas que eu, em teoria, criticava lá, quando eu cheguei aqui, eu sentia que eu era uma Porsche, mas faltava combustível. Eu falava, e agora? Como é que eu faço esse negócio funcionar? Porque tá todo mundo olhando e esperando de mim, e eu não sei agora o que eu tenho que fazer, literalmente, para fazer esse negócio funcionar. E aí, esse foi o meu grande desafio. Sabe uma diferença do empreendedor e do executivo? É que o executivo, nada contra os executivos, tá? Eu admiro demais o trabalho dos executivos, tenho muitos amigos executivos muito, muito competentes. Mas a diferença do empreendedor e do executivo é que o executivo ele chega lá e vira pro chefe dele e fala assim, cara, eu preciso desses recursos para realizar o meu trabalho. E ele tem os recursos e ele realiza o trabalho dele, entendeu? Então ele chega lá para a empresa e fala, cara, eu preciso de um funcionário XY isso, preciso de verba para isso, preciso daquilo e preciso daquilo outro, preciso de um ERP, eu preciso de tudo, né?
preciso de uma internet cabeada boa, preciso de 50 links de internet, preciso de mais espaço, e ele tem aquilo. A gente, que é empresário, a gente precisa de tudo isso, mas a gente não tem nada daquilo, não tem para quem pedir, né? Então, ou a gente faz aquele dinheiro no dia a dia, né? Ou a gente está na roça. Então, eu falo que é cobertor de pobre. Sabe o que é cobertor de pobre? Já ouviu falar? Já. Não. Então, o cobertor de pobre, sim, a gente cobre a cabeça, a gente cobre o pé, né? Descobre o pé. Cobre no pé, cobre o pé, descobre a cabeça. Então, era isso que acontecia com você? Literalmente, porque sai de uma estrutura que está acostumada com budget de 280 milhões para cima, para uma estrutura menor, que literalmente no começo é contar as moedas e fazer gestão é muito desafiador. É muito desafiador mesmo e você precisa fazer o trabalho de dono. Porque senão é o que acontecia, né? Eu acabava me tornando funcionário daqui, todo mundo ia embora, eu ficava aqui, não tinha tempo. E na verdade não mudou, só mudou que eu ganhava menos. Tá. Legal, aí você ganhava menos, você foi o típico mito do empreendedor, né? O que é o mito do empreendedor? Você é um técnico, você domina uma habilidade técnica, então você era um gestor financeiro de uma grande empresa e por fazer gestão financeira, você montou uma empresa de gestão financeira, né? E aí, só que você era o cara que faz a gestão financeira, o cara que entra, que faz as planilhas, que faz os lançamentos, que analisa os números. E montar uma empresa que faz a gestão financeira é totalmente diferente. Fazer gestão financeira e montar a empresa para gestão financeira são coisas totalmente opostas. Qual foram as dificuldades que você encontrou quando você fez isso? A primeira dificuldade que eu encontrei, inclusive ontem a gente batendo um papo, eu fui embora para casa pensando nisso, eu sempre cobrava metas da galera. E na minha empresa não tinha meta. Não tinha meta. E aí eu ainda falei, né? Eu nunca imaginei que uma empresa de gestão financeira precisasse ter meta. E aí você me falou, ao contrário, eu nunca pensei que uma empresa de gestão financeira não trabalhasse sem metas. Cara, isso é muito interessante, né? Eu vou ativar os comentários aqui. Queria perguntar, pessoal, quem aqui tem meta na empresa? Escreve aí, eu tenho meta. E quem não tem meta, escreve, eu não tenho meta. Tava conversando com o Douglas antes da gente fazer a live e ele falou assim, cara, eu achei que eu não precisava ter meta na minha empresa, né? Uma empresa de gestão financeira não precisa ter meta. Eu falei, cara, eu nunca imaginei uma empresa de gestão financeira sem meta, né? Sem meta. E a grande verdade é que tem muitos donos de pequenas e médias empresas que não tem meta, né? E quando tem meta, então tá, ó, tem pessoal falando que tem meta, tem gente que falando que não tem. Eu quero saber quem tem meta, a meta tá escrita e a meta tá na parede, para todos os colaboradores olhar. Se a meta tiver escrita e tiver na parede, tiver à vista, gestão à vista, aí você fala assim, as minhas metas estão, não, põe assim, gestão à vista, tá? Se você não tiver, não é meta, tá? Se você não tiver, não é meta. Se tua meta tá na tua cabeça, não é meta, tá? Beleza, então, o Douglas, continua. Aí você estava trabalhando lá, tua empresa estava crescendo, estava andando de lado, como que estava? Você trabalhava no corporativo, trabalhava mais, trabalhava menos? Trabalhava o dobro do que no corporativo e já vinha num nível bem hard. Tanto que essa também foi uma das decisões que pesou, porque eu estava próximo para casar, a gente estava se programando para ter filho, enfim. E não tinha vida. Eu, literalmente não tinha vida. E aí a gente começou a perceber que o dinheiro, naquele momento, não era tudo. Porque a gente não tinha tempo, não tinha liberdade, não tinha nada. E aí quando eu cheguei aqui, aconteceu a mesma coisa. Eu trabalhava o dobro, só que faltava dinheiro, porque não fazia a gestão direito e lá estava tranquilo, porque se eu não fizesse, o dinheiro lá no final do dia ia cair. E aqui não, porque eu tinha que fazer acontecer, né? Deixa eu te perguntar uma coisa. Quando você montou a tua empresa, antes de você abrir, você sair, montar a tua empresa, por acaso passou pela sua cabeça e falar, cara, eu vou montar minha empresa, eu vou ficar rico, eu vou ser o dono do meu tempo e vou tirar quantas férias eu quiser? Passou isso? Você pensou isso? Pensei. Aconteceu isso? Não aconteceu e, na verdade, foi muito frustrante. Porque eu saí de lá com a sensação do seguinte, agora eu vou ser dono da empresa, as pessoas vão me respeitar mais do que lá, e eu vou ter tempo, vou poder viajar, vou poder fazer tudo, vou tirar tudo o atraso desse tempo que eu não fiz. Cara... Você teve que engolir um monte de sapo? Depois você engoliu, o que você acha? Que você engoliu mais sapo quando você montou a tua empresa ou quando você era executivo? Eu comento com a minha esposa que não é sapo, agora a gente estava engolindo elefantes. Cara, é fogo, né? Legal. Muito. Aí, mas você estava fazendo isso e tua empresa estava crescendo, estava estagnada, como que estava? Mesmo com todo esse... A
A empresa ela não crescia. Eu fechava clientes, mas por indicação e pela abertura que a gente já tinha aqui de mercados, de pessoas que a gente conhecia. Só que chegou uma hora que a gente não tinha mais para onde ir. Então, o que começou a acontecer? Eu comecei a perceber que as pessoas que trabalhavam aqui eram negligenciadas, a gestão literalmente negligenciada. Não tinha ferramentas nenhuma. Eu vendia soluções para empresas dos outros, mas na minha não tinha nenhuma solução. Então, eu tirava o caos da empresa delas e colocava o caos aqui dentro. A galera começou a entrar no mesmo nível que eu, trabalhar enlouquecidamente, mas improdutivo. E a empresa não crescia. E como que você conheceu o EAG? Muito louco isso, Marcelo. Eu estava olhando, não sei se pode falar, mas eu estava procurando outra coisa. Estava olhando o Érico Rocha. Estava olhando conteúdo do Érico o tempo todo. E aí, uma live com ele semana passada. Eu vi. E aí eu comecei a falar, cara, eu vou fazer o 6 em 7, eu não vou fazer o 6 em 7. Baixei o conteúdo que ele mandava, comprei um livro, comecei. E li aquele negócio que não entrava na minha cabeça. E eu falei, cara, eu não sou desse mercado. Eu preciso de alguém que fale a minha língua e que eu consiga enxergar o que está acontecendo comigo. Eu preciso de alguém, literalmente, que me dê um tapa na cara e fala, cara, não é isso, abaixa a bola, você precisa aprender. Eu precisava disso, precisava desse chacoalhão. E aí, numa dessas mudanças de vídeo, apareceu um vídeo de um cara falando, quer tirar a tua empresa do caos? Porque se você está servindo cafezinho, quem está sentado na cadeira de gestão? Cara, eu vi esse vídeo umas 50 vezes que eu decorei a frase. Eu fechava a porta do escritório e começava a repetir aquilo que você estava falando para aquilo entrar na minha mente. E isso ficou tão incutido na minha mente que eu comecei a repetir aquilo e fui embora para casa aquele dia. Eu lembro, eu marquei aqui, eu fui procurar, eu marquei. Quando eu vi esse vídeo, eu olhei esse vídeo dia 8 de dezembro, eu olhei para esse negócio, falei, eu preciso tomar uma decisão. Eu não posso, esse negócio tá me incomodando muito. E fui embora para casa e comecei a ver todos os seus conteúdos. Vi todos os vídeos. Ainda era magrinho, sem barba. Tem bastante. Eu vi praticamente todos os seus vídeos. Eu estava comentando com a Aline, que tem alguns que eu já até decorei, as partes que você para, as partes que você faz as sacadas, porque eu vi muito. Conteúdo gratuito. E comecei a ficar pirado com isso. Falei, como é que o cara tá... Você entrou no podcast também, né? Entrou no podcast eu ouvi praticamente todos os podcasts. Praticamente todos. E eu tenho o hábito de escrever muito. Então, esse aqui ó, já é o terceiro. Eu tenho praticamente... Depois do caderno do EAG, eu tenho praticamente uns 4, 5 cadernos que eu escrevo muitas coisas no podcast. E comecei a colocar esse negócio em prática. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você já tinha uma parede desenhada ou você desenhou porque você se inspirou na minha? Cara, eu vi o seu vídeo e aí você falando da energia. E a empresa é o reflexo do dono. E eu olhava para a tua parede e falava, cara, isso está me dando uma energia tão boa que eu fiquei vidrado. E aí eu chamei um cara e falei, eu quero fazer uma parede, mas quero com a minha identidade. Mas eu quero uma parede legal. assim. Que legal, e isso aqui me deu uma energia que você não faz ideia. Assim, a gente está indo para um outro lugar e a gente vai fazer uma parede dessa lá maior. Isso já faz parte. A galera entra aqui, eu vejo que às vezes tem gente que chega meio chateada, assim, e eu faço igual você. Você está feliz? E a galera olha para essa parede, muda o clima, Marcelo, você não faz ideia. Uma coisa simples, mas que fez uma diferença incrível. Eu cumprimento todo mundo, para os comandantes que não sabem, quando eu chego na empresa, eu cumprimento um a um dos funcionários. E para todos os funcionários, eu pergunto para eles se eles estão felizes. Eu falo, tá feliz? Né? E só o fato de você falar isso, a pessoa já abre um sorriso. E engraçado, quando a gente fala muito de energia, né? Quando a pessoa abre um sorriso, ela produz todos os hormônios da felicidade. Ela produz ocitocina, serotonina e mais um montão de outros. Além de exercitar 150 músculos da face, ela produz sei lá quantos tipos de hormônio diferentes. Então, todo dia eu chego, viro para meus colaboradores e falo, e aí, tá feliz? Né? E é muito legal fazer isso. Que bacana, que bacana. Aí você começou a consumir todos os conteúdos. Tem muito conteúdo. Você pensou assim, uau, esse cara tá entregando tudo isso de graça, não acredito. Eu já vi muita gente falando isso no meu YouTube. Cara, não acredito que isso tá de graça, né? Aí você começou a consumir o conteúdo. E aí, como que foi o desenrolar disso? E aí, eu achava que... falei, gente, vai ser impossível eu conseguir ter acesso a esse cara. E comecei a comentar em todos os seus comentários. Toda vez que você colocava alguma coisa, eu entrava e comentava. E o mais louco é que você respondia. E aí, quando você respondeu... Todo mundo que vem no direct, todo mundo. Exato. Quando você respondeu primeiro e me deu uma dica, eu falei, eu preciso fazer esse curso. E aí, foi fantástico, porque aí você fez... Logo em seguida que você respondeu o meu comentário,
vocês liberaram a turma. Foi a turma 25. E aí você colocou assim, às vezes você pensa que é caro, mas todos os dias você assina um cheque de ineficiência. E aí literalmente acontecia comigo. E aí, cara, eu fui fazer a turma do EAG 25. E foi uma mudança de chave. A gente fez um desafio antes porque a imersão foi em março, né? E aí em janeiro, em fevereiro, né? Comecinho de fevereiro, a gente fez um desafio. Você cumpriu o desafio? Cumpri o desafio completo e vou te falar, funcionou muito na prática, porque você falou o seguinte, as pessoas vão começar o ano delas depois do carnaval. E o dono de empresa, que tem uma empresa sem causa, uma empresa autogerenciável, não começa depois do carnaval. E literalmente isso funciona. Se tem alguém que as pessoas estão nos ouvindo aí, ouve esse cara, porque esse cara fez a minha empresa sair do caos e a minha empresa está indo para um outro nível por muito dos ensinamentos que eu estou aprendendo no EAG e do Marcelo Germano. Muito mesmo. Sabe uma coisa que os comandantes precisam entender? É que a gente tem que ter, a nossa empresa ela tem que ser previsível, né? E, por exemplo, quando a gente entra no mês, a gente está terminando o mês de abril, vai entrar no mês de maio. Você não pode entrar no mês de maio para garantir o resultado de maio. O resultado de maio você já tem que estar garantido, você já tem que ter feito planos e ações para você, no mês de maio, você entrar no mês de maio sabendo que quando terminar, você vai terminar com lucro. Dependendo do nível de informações, dados que você tem e ações que você tem, você, no mês de maio, quando entra o mês de maio, você está trabalhando o lucro de junho, de julho, talvez até de agosto, porque você já garantiu o lucro desses 3 meses, dependendo do tipo de serviço que você faz. E muitos empresários, quando chega no final do mês, tem cara que chega no final de abril, então a gente está chegando no final de abril, aí ele vai olhar para as metas dele e ele vai falar assim, cara, não bati minha meta, e agora? Aí já foi um mês, cara, aí não dá para você fazer nada. Né? Então eu falo bastante isso. Então o que você tem que fazer? Por isso que eu falo, o cara que espera o carnaval acabar para começar o ano, ele tá de brincadeira na tomateira, igual diz meu amigo Murilo Gun, né? O cara tem que planejar o ano de 2020, ele tinha que ter planejado em outubro, novembro de 2019. E o ano dele ia começar em 2019, não começar em 2020. Por quê? Porque, por exemplo, em novembro eu tenho que trabalhar para garantir o faturamento de janeiro. Empresas que têm sazonalidade, que é o meu caso, por exemplo, né? Fevereiro é um mês de sazonalidade em 2 das minhas empresas. Cara, eu não posso esperar passar fevereiro para eu garantir o mês de fevereiro. Eu tenho que começar a pensar nisso em novembro, para ter ações em janeiro, para ter ações em dezembro para garantir janeiro, para ter ações em janeiro para garantir fevereiro. Né? E assim por diante. Então, a gente tem que ter ações antecipadas. E a maioria dos empresários, ele espera terminar o mês para falar, cara, esse mês não deu. Lógico que não deu, você já começou o mês perdendo. Então, quem vai esperar terminar o mês de abril para entender o que vai acontecer, já começou perdendo. Quem vai esperar terminar o mês de maio para entender o que aconteceu, já começou perdendo. Então, você tem que entrar maio, já com maio planejado, sabendo qual é o mínimo que você vai faturar de acordo com o que você tem no funil, e quanto que você vai gastar, porque você já sabe o quanto você vai gastar. Aí você toma suas decisões. Se você entender que tua margem de lucro, você não vai entregar a margem de lucro que você quer, você entender, pô, não vou entregar a margem de lucro, porque você já sabe o quanto você vai faturar de antemão, do que você já tem garantido, e você já sabe o quanto você vai gastar de antemão. Então, sabendo isso, você fala assim, vai dar lucro ou vai dar prejuízo? Cara, vai dar apertado. Então, você não espera entrar maio para você correr atrás. Você em abril já começa a falar, o que eu vou fazer aqui, qual o custo que eu vou diminuir, qual fornecedor que eu vou conversar para jogar lá para frente, e aí você começa a trabalhar em cima disso. Isso é ter gestão, né? Isso é fazer plano. Aí você começou, você fez o desafio, do colocar gestão à vista. Você tinha gestão à vista antes ou não? Zero. Então conta pra gente como que foi. O meu grande desafio para fazer a gestão à vista é que eu vinha do mercado em que os números eram apresentados para a diretoria. Então a gente estava acostumado a apresentar para os VPs, enfim, os planejamentos. E aí quando eu comecei a ter que fazer gestão à vista, acompanhar, e principalmente o que para mim foi mais desafiador foi quando você coloca qual que é a meta. Coloca a meta exposta para todo mundo olhar e que vocês precisam persistir aquele negócio. E aí eu fiz isso. E, obviamente, que a minha sala aqui também é toda de vidro. E aí eu vi o modelo do EAG e falei, cara, vou fazer igual porque vai ser o único jeito desse negócio. Então foi uma virada de chave. A galera saiu de um dia que não tinha nada e no dia seguinte eles receberam praticamente uma empresa nova. Foi literalmente isso. Tanto que quando eles chegaram, a gente fez uma oração e aí eu falei para eles, a partir de hoje começa uma empresa nova. E fui explicando para eles o que eu queria e coloquei as metas. Você assistiu a aula lá no portal sim, que a gente liberou?
exatamente todos os conteúdos do portal, que foram muitos, inclusive, e a gente foi seguindo passo a passo. Eu sou muito regrado. Se você falar para mim que eu tenho que ir por aqui, eu vou por aqui. Então, eu não fiz nada fora da curva. Quando tinha os prazos para entregar, eu entregava os prazos. Se você colocasse horário para entregar, eu ia cumprir o horário. E eu fui seguindo a risca. E funciona super. Funcionou muito. A gente fez aqui... Eu não tinha. É uma coisa que a gente não fazia aqui. E entendo que 90% ou até mais das empresas do meu segmento não fazem. Não fazem. Legal. Aí quando você chegou na imersão, teu investimento já estava pago. Eu vou dizer mais. Já estava pago e o Antes EAG... de você ter comprado o EAG, né? Antes de ter comprado o EAG, o meu investimento estava pago e eu já cheguei lá com muito mais segurança. Porque eu tenho muito isso, eu me cobro muito. Então eu já cheguei lá muito mais assim, sabe, com a temperatura baixa, já sabendo onde eu queria chegar e foi fantástico. Foi fantástico porque a gente já chega mais tranquilo, não chega diante do caos, né? A gente já chega com uma visão de onde a gente quer chegar. E tudo isso por conta do material gratuito e também das informações depois que vocês nos deram, antes da gente chegar até no EAG da imersão, literalmente. Legal. Aí você veio para a imersão, saiu da imersão. O que mudou depois que você saiu da imersão? Primeira grande mudança. Como eu comecei a ter clareza do que era o meu negócio e vendo que eu queria entregar muita coisa e não estava focando na minha habilidade única, eu tive uma outra sacada. E já cheguei no EAG com uma sacada que foi genial. Foi o seguinte: eu enxerguei que existia uma outra brecha no meu mercado que não era atendida e que estava dentro do meu escritório. E eu montei uma segunda empresa com os vídeos, com os conteúdos e com as coisas que eu estava me falando e já cheguei no EAG com uma segunda empresa. Então, eu montei uma empresa de certificação digital. Legal. Então, e qual foi a grande sacada disso? É que eu não tinha parte comercial. E o certificado digital, além de ser uma nova receita, ser uma empresa mesmo que dá lucro, também faz o papel do comercial para a primeira empresa, que é a empresa da terceirização de serviços. Porque o cara vem para fazer a certificação digital, o cara está aqui dentro, essa captação, fantástico com esse cara. Então, de uma empresa eu coloco na outra, de uma empresa eu coloco na outra. É fantástico. Você montou um negócio correlato, muito interessante isso. Montou um negócio correlato onde você gera o próprio lead, né? Exatamente. Fantástico isso. Fantástico isso. Fantástico isso. Legal. E aí você saiu, você montou uma segunda empresa. O que aconteceu com a tua equipe depois que você saiu? Marcelo, obviamente que essa não a gente não está incentivando as pessoas a fazerem isso, mas é importante que faça as decisões difíceis que precisam ser tomadas, né? A gente precisa trabalhar a musculatura de tomar decisão. Eu troquei 90% da galera, que não é o correto. Mas por que eu fiz isso? Porque tinha muita gente que estava aqui antes do processo de eu estar aqui integralmente. E eram pessoas que não encaixavam na visão do negócio. Eram pessoas que confrontavam qual era o tipo de liderança que eu queria, a personalidade da empresa, as características da empresa, os valores da empresa estavam sendo confrontados. E aí eu precisava ter gente que literalmente tivesse comigo engajada nesse negócio. Então comecei a testar as pessoas, ver quem... E aí você começa a ter que substituir peças. Então eu comecei a substituir peças. Algumas peças foram saindo naturalmente e foi muito legal. Pessoas falando, cara, esse negócio vai decolar. E eu poderia ficar aqui e aprender, mas eu ia atrapalhar vocês. Não é o meu mundo, isso não faz parte de mim. E aí eu prefiro sair agora e que você tenha pessoas aqui que vão te ajudar. Isso foi muito bacana, das pessoas enxergarem isso também. E as trocas foram acontecendo. Quando eu olhei, restou acho que uma pessoa do período que eu fui fazendo a troca e todas as outras pessoas foram trocadas e foram vindo pessoas que foram encaixando no processo e que foram pessoas que agora a gente está treinando e que entregam resultados. E que entregam batem resultados. Metas e que entregam resultados. E o teu faturamento aumentou quantos por cento? No mês de fevereiro, meu faturamento aumentou 35%. No mês de março, meu faturamento aumentou 62%. E agora, saiu do EAG, aumentou 62%. Exato. E agora em abril, que é onde está todo mundo com a loucura por conta do caos, a gente já bateu a meta de abril e a gente já começou a vender algumas coisas para maio e tenho lista de espera que nunca tinha acontecido. Que show. E é engraçado, olha que interessante. Quem está assistindo a gente aqui
pode pensar que a gente ensina a vender, né? E a gente não ensina a vender, né? A gente ensina a lidar com gente, a gente trabalha com cultura, com liderança e com gestão. A gente, às vezes as pessoas brincam que ele fala, Marcelo, quando termina uma turma do EAG, né, a fila do desemprego lá na caixa para pedir o seguro-desemprego, ela aumenta absurdamente, né? Porque a pessoa, quando ela para pensar sobre a empresa, ela para refletir, as pessoas não têm tempo de pensar e refletir sobre a empresa. Aí ela começa a olhar a empresa de cima, que aí ela olha e fala assim, cara, deixa eu dar uma olhada aqui no meu organograma. Quando ela olha de cima, ela começa a falar, deixa eu olhar essas funções. Aí quando ela fala assim, deixa eu olhar os meus valores, deixa eu ver no que eu acredito, deixa eu ver o que eu quero construir. Aí ele olha para aquele organograma, olha para aquela função, olha para a pessoa que está naquela cadeira, ele fala, cara, essa não é a pessoa certa para estar na minha empresa. E aí, eu sempre falo, na imersão eu falo, né, que a melhor estratégia do mundo com as pessoas erradas vai falhar sempre. E uma estratégia que não é tão boa, com as pessoas certas, executando com disciplina, vai sempre ganhar da concorrência. Aí quando o cara cai na real disso que a gente está falando, aí ele vai ter um problema, que é um problema emocional, de tomar a decisão. E aí a gente, no primeiro dia da imersão, a gente fala de estômago, de tomar decisão, né? E aí não tem jeito. Quando chega na segunda-feira, porque acaba na sexta, né? Começa na quarta, termina na sexta. Quando chega na segunda-feira, o cara chega na empresa, ele respira, ele olha e fala, uau, agora eu preciso tomar essa decisão. Né? E aí é onde separa os adultos dos meninos, né? Os homens dos meninos, né? E aí o cara tem que tomar algumas decisões. E às vezes é doído. Eu falo que o EAG é bom, mas não é gostosinho, né? E aí o cara toma as decisões, sofre um pouco, mas aí as coisas começam a se ajustar. E as coisas se ajustam e aumenta 60% o faturamento. E eu não falei de vendas, não ensinei a vender, não falei de departamento comercial, não falei nada disso. Só falo na imersão avançada, sim, mas não falo nessa imersão. Foi isso. Isso é muito Foi bom. difícil? Foi difícil? Comandante, a gente falar que é fácil, eu também seria injusto. Não é fácil, porque a gente está lidando com pessoas e com a gente, com o nosso ego, com tudo aquilo a gente vem carregado de crenças. Mas assim, é arregaçar a manga e começar a fazer trabalho de dono. Não trabalho de dono, né? Cara. Trabalho de dono. É assim, ó, a gente na imersão, a gente fala de cultura, liderança e gestão, né? E no final das contas, a cultura é o que manda no jogo. Então, quando o cara chega e fala assim, cara, se você olhar para a tua empresa e você pensar, eu não entrego nada no prazo, eu entrego tudo atrasado. As pessoas não fazem o que é para fazer. Eu não bato meta todos os meses. Eu tenho problema todos os dias e sou eu que resolvo. Ninguém resolve nada, né? Trabalho, não vejo dinheiro. Todas essas palavras, é o olho do dono que engorda o gado, todas essas palavras refletem a cultura da sua empresa. Então, eu sempre falo assim, né? Tem aquela frase do Freud, que o Freud fala, quando Pedro fala de Paulo, eu sei mais de Pedro do que de Paulo. Então, toda vez que alguém chega para mim no direct e manda as mensagens falando o que está passando, e principalmente quando ele se reflete à equipe, porque, cara, a gente tem que montar uma equipe, a equipe toca o negócio, a equipe opera o negócio no dia a dia e a gente faz essa empresa crescer. Então, a equipe, normalmente a maior parte das queixas dos donos sempre vai recair em alguém da equipe de uma maneira ou de outra. Então eu sempre falo, quando o Pedro fala de Paulo, eu sei mais de Pedro do que de Paulo. Quando o cara fala da equipe, ou ele fala dos resultados, eu sei mais dele, por quê? Porque isso é a cultura da empresa. Isso mostra como é a cultura da empresa. E aí você tem que fazer um trabalho de mudança cultural. Mas você não faz um trabalho de mudança cultural se você não for o líder. E para ser o líder, cara, o líder tem que tomar decisão, cara. O líder, no final do dia, eles falam assim, líder é o cara que dá o exemplo, né? Ele é o cara que dá o exemplo. Ele dá o exemplo do que pode, do que não pode. Ele dá o exemplo mesmo, todo santo dia. Mas mais do que dar o exemplo, ele fala, né? Ele fala as coisas que precisam ser ditas. Ele enfrenta o não resultado. Ele enfrenta a não entrega. Então, ser líder não é um negócio fácil. E aí, tem que fazer a gestão. Então, a gente trabalha isso. Por isso que as mudanças vêm rápido, né? E isso aconteceu com você. E aí, você cresceu. E aí, me fala assim, ó, de tudo isso. Se você pudesse dar uma sacada de tudo isso. Qual foi a grande sacada do que você implantou no teu negócio, que você fez, que fez uma total diferença? Fazer a gestão à vista foi uma grande sacada, mas para mim, vocês têm um quadro aí do reconhecimento. E eu fiz o quadro do reconhecimento. E na minha visão, as pessoas simplesmente queriam grana. Então eu pensava o seguinte, vou dar aumento para essa pessoa e vai estar tudo bem.
Quando eu comecei a fazer o mural aqui, coloquei na parede literalmente, e a gente começou a fazer o quadro do reconhecimento, e aí eu criei algumas coisas aqui baseadas até no que vocês fizeram, eu criei DGS Cash, não me Ah, que traga legal, você problemas. mandou imprimir. Você mandou imprimir. Ó, não me traga problemas, me traga Traga chocolates. soluções. Ah, que legal. Comecei a fazer esse tipo de coisa e eu comecei a descobrir que as pessoas, elas precisam ser gerenciadas e que elas esperam isso da gente. E a grande sacada é que a gente às vezes fica procurando um monte de fórmula mágica. Você fez um vídeo, né? A bala de prata. É, E na verdade, era gestão. O grande é problema gestão. da minha empresa era a gestão. Cara, não tem bala de prata. As pessoas fazem perguntas, bala de prata, né? O que que é uma pergunta? O que que é bala de prata? A bala de prata é a bala que mata o lobisomem, é a bala definitiva, a bala que resolve todos os problemas. Não tem bala de prata. A bala de prata de uma empresa é um empresário. Sim. Então a bala de prata do meu negócio sou eu, a bala de prata do seu negócio é você, e a bala de prata da empresa de cada comandante que está aqui nessa sala agora, assistindo. Eu falo nessa sala porque, meu, sinta-se na minha casa, né? A gente tá todo mundo em família hoje, né? Sinta-se na minha casa. Então todas as pessoas que estão nessa sala, bala de prata são vocês. E se vocês não mudarem o comportamento, não implantar uma cultura, não aceitar a não entrega como resposta, não aceitar a falta de eficiência da sua empresa, cara, as coisas não acontecem. Então é bem o que você falou, cara. A bala de prata é a gente, não tem fórmula mágica, não. A gente tem que fazer trabalho de dono, a gente tem que fazer papel de dono. E se não fizer papel de dono, cara, as coisas não vão. Se não fizer papel de dono, a família sofre. Se não fazer papel de dono, você fica prometendo coisas para sua esposa, ou para o seu marido, ou para os seus filhos, o tempo inteiro e não realiza nunca. Se não fizer trabalho de dono, você vai viver uma vida de desculpa. Então você tem que fazer trabalho de dono. E fazer trabalho de dono não é fácil. Legal, gostei. Né? Faça trabalho de dono. Faça trabalho de dono. É. Faça trabalho de dono. Uh, eu ia contar, eu não me lembro o que você falou, eu ia contar uma história, eu comecei a falar da bala de prata, esqueci a história que eu ia contar aqui. Ah, tá. Você falou que as pessoas precisam ser gerenciadas. Foi feito um experimento na Babson, eu estudei na Babson. A Babson é a melhor escola de empreendedorismo do mundo. Foi eleita 20 e tantas vezes a melhor escola de empreendedorismo do mundo. Eles fizeram os testes com os alunos. Eles fizeram esse teste na Babson e no MIT. Então, como que foi o teste que eles fizeram? Quando começou o ano, eles pegaram turmas iguais, por exemplo, turma de marketing. E aí eram 3 turmas diferentes. Então, numa turma, o professor entra na classe e fala assim para eles. Ó, a gente, durante esse trimestre, porque nos Estados Unidos é tudo por quarter, né? Diferente do Brasil que é semestre, lá é quarter, né? Então ele falou, nesse quarter, nesse trimestre, um quarter é um trimestre, vocês precisam entregar 3 trabalhos até o final do quarter. Os trabalhos têm que ser entregues com 30 dias, um quarter tem 90 dias. Com 30 dias você entrega o primeiro trabalho, com 60 dias o segundo trabalho, e com o terceiro dia, com 90 dias o terceiro trabalho. Nós não aceitamos atraso. E deu. Fizeram falar isso para a primeira turma. Na segunda turma, eles viraram e falaram o seguinte, olha só, vocês têm 3 trabalhos para entregar até o final do trimestre. O que eu preciso de vocês é que hoje vocês me determinem o dia que vocês vão me entregar o trabalho. Vocês vão me passar o dia que vocês vão entregar o primeiro trabalho, o dia que vocês vão entregar o segundo trabalho, o dia que vocês vão entregar o terceiro trabalho. Vocês podem escolher qualquer dia, mas a partir do momento que você me deu o dia, eu não aceito o trabalho. Você pode escolher qualquer dia, inclusive você pode entregar todos os trabalhos no último dia, se vocês assim desejarem. Mas é o seguinte, a partir do momento que você me colocou o dia que vocês vão me entregar o trabalho, eu não aceito atraso. E aí, num terceiro grupo, eles falaram assim pro terceiro grupo, cara, até o final do quarto, vocês precisam entregar 3 trabalhos. Até o último dia, o dia 90, vocês têm que me entregar 3 trabalhos. E eu não aceito o trabalho depois no último dia. Beleza. Então fizeram 3 grupos. Primeiro grupo, 30, 60 e 90. Segundo grupo, escolhe as datas. E terceiro grupo, no último dia. Qual dos grupos você acha que entregou os melhores trabalhos? O que não tinha data. O melhor trabalho, você acha que foi o que não tinha data? Acho. Tá. Então vamos lá. O grupo que entregou o melhor trabalho foi o primeiro grupo. O terceiro grupo, que não tinha data, entregou os piores trabalhos. Os que não tinham data, entregou os piores trabalhos. O do primeiro grupo foi que entregou os melhores trabalhos. Os melhores trabalhos foram do primeiro grupo. Só que aí eles começaram a analisar os trabalhos do segundo grupo. E as pessoas do segundo grupo, que dividiram o trabalho em prazos mais ou menos parecidos, 30, 60, 90 ou 25,
45,90, que dividiu o trabalho em partes, entregaram um trabalho tão bom quanto os do primeiro grupo. Entregaram um trabalho tão bom quanto os do primeiro grupo. Tão bom ou até melhor. Qual que é a moral dessa história quando a gente pensa em termos de gestão? Você falou, as pessoas precisam ser gerenciadas. Sim, muitas pessoas precisam ser gerenciadas. E aí você fala para ela, é essa a tua meta, é esta a tua data, e ela sendo gerenciada, ela entrega. Mas algumas pessoas são autogerenciadas. Autogerenciáveis, ela não precisa de gerenciamento externo. Elas têm autogestão. E as pessoas que têm autogestão, elas focam, elas determinam quanto tempo elas vão fazer cada trabalho e elas entregam um trabalho tão bom quanto o das pessoas que são gerenciadas. Então, por isso que você precisa ter na tua empresa, se você quiser ter liberdade, você precisa ter uma equipe autogerenciável. Porque as pessoas que têm autogestão, elas entregam um bom trabalho. Só que isso tem que ser treinado, você treina as pessoas para isso. Então, de qualquer maneira, você tem que ter um pouco de gestão sobre as pessoas, mas você tem que treinar as pessoas para ter autogestão. Porque pessoas que têm autogestão, elas entregam um trabalho tão bom quanto as pessoas que têm a gestão de um bom líder. Então, você tem que ter um balanço dos dois. Eu vou fazer uma boa gestão dessas pessoas, mas se eu tiver pessoas que têm autogestão, elas vão me entregar um trabalho tão bom que eu não preciso nem fazer a gestão delas. Por isso que a melhor estratégia do mundo com as pessoas erradas vai falhar sempre. Uma estratégia que não é tão boa com as pessoas certas vai sempre vencer a concorrência. Fez sentido isso daí? Muito sentido. Virou uma chave? Deu um comando? Já acendeu um comando. Já acendeu um comando. Que legal. Eu vou pedir aqui pro pessoal que está assistindo para dar um print. Dá um print na tela. E quem gostou, né, quem teve alguma sacada, algum insight, marca o Marcelo, marca o Douglas e sobe no Instagram, né, faz um stories e marca a gente qual foi o comando que você pegou aqui hoje. Qual foi o comando que você pegou aqui hoje, tá? E aí eu reposto no meu, o Douglas reposta no dele. Eu queria falar também para você, lembrar para quem chegou agora, que esse aqui é um aquecimento da semana Sem Caos. E a Semana Sem Caos acontece do dia 10 ao dia 17 de maio. Para você participar da Semana Empresa Sem Caos, é só você ir lá no meu perfil. Então, ali no meu perfil, depois da minha foto, embaixo da minha foto, tem uma descrição, tem um link ali escrito empresasemcaos.com.br/inscrição Semana Empresa Sem Caos. Então, você vai clicar ali e você vai se inscrever para a Semana Sem Caos. Então, você vai ter que deixar teu nome e teu e-mail. Ao deixar teu nome e teu e-mail, você vai receber um e-mail. Você clica nesse e-mail, marca esse e-mail como favorito e você vai cair numa outra página. Nessa página, você vai acessar o canal do Telegram. Acessando o canal do Telegram, tem um formulário lá. Se você preencher esse formulário, a gente vai escolher alguém para ter uma mentoria ao vivo aqui comigo. Essa mentoria acontece na sexta-feira. Então vai lá, preenche para ter uma mentoria ao vivo comigo. Na sexta-feira você pode concorrer a ter uma mentoria ao vivo comigo na sexta-feira, tá? Então faz isso, que é a Semana Empresa Sem Caos. Na Semana Empresa Sem Caos, você vai aprender definitivamente como acabar com o caos na sua empresa através de uma equipe autogerenciável. E ao acabar com o caos da sua empresa com uma equipe autogerenciável, você vai ter as 4 liberdades. Liberdade de tempo, porque tempo é sinônimo de vida. Quem não tem tempo não tem vida. Liberdade de propósito, para você usar os seus talentos, né, a serviço da humanidade. Para você vir aqui e cumprir o seu papel que você veio fazer aqui. Liberdade financeira, porque no final de contas, né, você precisa ter lucro na sua empresa, tá? E liberdade de relacionamento, porque a gente é fruto dos relacionamentos das pessoas que a gente mais convive. Eu queria saber se vocês curtiram e tem umas perguntas aqui, vamos responder algumas perguntas, tá? Vamos ver que tipo de pergunta a gente tem aqui. Ah, perguntaram aqui, o Douglas, qual que é o teu público? Qual que é o teu público? Eu atendo todos os segmentos, mas micro e pequenas empresas. Mas todos os segmentos, dentro e fora de São Paulo. Tenho cliente em Maceió, tenho cliente no Sul, tenho cliente em Minas. Meu trabalho é todo online, RP em nuvem, então a gente atende micros e pequenos em qualquer lugar do Brasil. Que legal, que legal. Que legal. E fazendo esses serviços financeiros que você atende esses clientes, o que no final da linha o teu cliente, você quer que porque a gente ensina isso, né? O que você quer que o teu cliente pensa, sinta ou fale toda vez que ele estiver em contato com o teu produto, com o teu serviço ou tua marca? Né? Como que você definiu isso? Eu falo aqui com a galera
que quando esse cara tem o contato com o nosso serviço, nosso produto, ele precisa olhar para a gente e falar assim, como é que eu vivi sem esse negócio até hoje? Literalmente é isso. E aí eu uso uma expressão sua também. Entrou um cliente novo, a gente precisa dar um show de bola. Dá um show de bola, a gente ensina isso, né? E aqui Quando é um show entra de um bola cliente novo, contínuo. Todos os dias, a gente entra aqui de manhã, eu falo, gente, hoje é o UEFA. Então hoje a gente precisa ganhar essa Champions aí e precisa fazer todos os dias o cliente sentir que ele está na melhor empresa e que a empresa dele está sendo gerenciada da forma correta. Todos os dias. E depois do EAG, você acha que isso acontece? Você acha que isso ficou mais factível? Eu brinquei ontem com a pessoa que estava acompanhando aqui o nosso bate-papo, falei para ela o seguinte, antes do EAG a gente estava jogando o Paulista, ou o Brasileirão, e agora a gente está jogando a Liga Europa. Tá jogando a Champions League. Jogando a Champions agora. Que legal, que legal, que legal. E como foram os relacionamentos que você fez dentro da imersão? As pessoas que você conheceu lá, como que ficou? Conheceu lá e acabou, depois viraram amigos, viraram... O que aconteceu? Além de amigos, alguns viraram clientes, outros a gente está fazendo uma troca incrível de gente que eu me disponibilizei para ajudá-los agora nesse período de pandemia. Se tiver algum problema na tua empresa, saber se vale a pena você pegar empréstimo, enfim, entre em contato conosco. A gente está ajudando essas pessoas na troca. E muitas dessas viraram meu cliente. Eu peguei o EAG lá da turma, fora a relação de amizade. Final de semana, eu às vezes me pego conversando com a galera que eu conheci há pouco tempo, que está gerando mais afinidade do que pessoas que às vezes eu conheço há muito tempo. Então, com alguns a gente está até brincando que virou uma família mesmo. É a família da turma 25. Todos os dias a gente se fala, todos os dias tem bom dia, todos os dias tem troca de informação, o que deu certo na tua empresa, o que está dando certo na minha. Porque o empresário ele tem um negócio que a gente chama solidão do poder, né? Trabalha, fala de negócio, mas ele se sente sozinho, ele não tem com quem compartilhar e dividir isso. Então, acabar com a solidão do poder é um negócio muito importante e para isso tem que estar no meio de empresários. A gente tem 15 segundos, tá? 15 segundos, então deixa eu fazer aqui um print nosso, que eu não fiz o print nosso, tá? Para eu postar. Show! 4, 3, 2, fui!